Bem, pessoal, então vamos continuar aqui a nossa aula, né? Vamos olhar aqui esse exemplo, que é o gráfico de uma função constante. Só que agora nós estamos falando que essa função aí é uma função de duas variáveis, ou seja, o domínio dela está no R2 e o gráfico dela está no R3, tá? Então, como nós falamos que esta função é uma função f de xy igual a k, então aqui está o seu domínio, né? O domínio R2. A imagem da função está nos reais, o gráfico é representado no R3. Tá, então, esse gráfico aqui é um pedaço, né, do gráfico, né? E aí a gente tem um plano, né, paralelo ao plano XY, tendo em vista que esse Z é um K qualquer, que pode ser positivo ou negativo. Se o K for maior que zero, eu vou ter um gráfico acima do plano XY. Se o K for igual a zero, eu tenho o próprio plano XY. E se o K for menor que zero, eu vou ter o gráfico representado abaixo do plano XY. Tá? Então, olha só essa figura aqui, né? A figura apresenta o gráfico da função f de xy igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Certo, pessoal? Então, assim, se eu perguntar para você aqui qual é o domínio desta função, vocês rapidamente vão me dizer o seguinte: bem, os valores que estão dentro da raiz quadrada só podem ter valores maiores ou iguais a zero. Então, se eu perguntar para você, se a gente for falar aqui de domínio, como é que a gente vai pensar nesse domínio? Nós vamos ter que falar que 9 menos x quadrado menos y ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, passando o 9 para o outro lado, trocando de sinal, se nós multiplicarmos tudo por menos 1, nós teremos a seguinte inequação: x quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. Então, este aqui é o domínio. Como é que eu represento esse domínio? O domínio x, y pertence ao R2, tá ok? X ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 9. Tá? Então, se nós fôssemos representar geometricamente este domínio, nós teríamos o quê? Uma circunferência no plano XY de raio 3, certo? Então, é o seguinte, é como se você olhasse esta função aqui, olhe de cima ela, você vai enxergar no plano XY, você vai enxergar uma circunferência de raio 3. Note o seguinte, por que só está a parte de cima? O que acontece, pessoal? Essa equação aqui, x quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 9, é a equação da esfera, né? Então, a gente aumentou aqui uma dimensão, é a equação da esfera. Então, quando a gente isola o z, o nosso z ele vai ser mais e menos raiz quadrada de 9
menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Como no problema dado, desse exemplo 4, não tem o sinal negativo antes da raiz, então subentende-se que nós estamos falando apenas da parte da calota superior da esfera, da parte acima do plano XY, que é a parte onde o z é maior ou igual a zero, tá? Então, se o z é maior ou igual a zero, você tem apenas a parte positiva da raiz. Se o z é menor que zero, você tem a parte negativa da raiz, tá? Então, essa daqui é a parte apenas positiva. Se eu falasse assim para vocês, pessoal, me digam quais serão as curvas de nível dessa esfera. Então, o que vocês teriam que fazer? Vou mostrar aqui. Olha só, a mesma equação, né? Então, a gente tem a mesma equação. O que são mesmo as curvas de nível? São curvas no plano, né? Então, você tem aqui, olha, f de xy igual a um z, né, que é uma função de duas variáveis. Se você fizer z igual a uma constante, você determina as curvas de nível que são referentes a essa função f de xy. As curvas de nível são, então, representações geométricas no plano do domínio, né? Então, olha só, se você colocar aqui, olha, z igual a k, ficou k igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a representação das curvas de nível. Se eu imaginar que é levar tudo ao quadrado, eu vou ter que k ao quadrado é igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui o x quadrado para ficar positivo. Vou passar aqui para o lado esquerdo, tá? E o k eu vou passar para o lado direito. Então, essa equação aqui é a equação das curvas de nível. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, me cortem no microfone, tá? Eu tenho uma, professora. Pode falar. É que quando a gente expressa o domínio lá graficamente, a gente não teria que preencher aquela circunferência que a senhora colocou? Tem que preencher. O domínio é o interior da circunferência. Entendeu? Tanto é que, olha, o domínio é toda a circunferência, ó. Domínio xy pertence a R2, tal que x quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 9. Ou seja, o domínio é o interior dessa circunferência. Eu não pintei, mas ela é pintada. Entendeu? Porque o x quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 9. Certo? Então, aqui, entendeu? Tudo isso daqui é preenchido. Ok? Mais Ok. alguma? É só uma relacionada ao seu trabalho, é que tá escrito assim, determine e faça o esboço. Aí, no caso, eu fiquei com dúvida se a gente tem que representar geometricamente. Esboço é representar geometricamente, é o desenho, tá bom? Tem. Tudo bem. Se vocês forem tendo dúvida, pessoal, vão me cortando aí, tá bom? Não fiquem envergonhados aí por não perguntar, tem que perguntar. Então, ficou clara essa questão, né, do domínio. Tá, então vamos lá, continuando aqui. Então, olha só, essa aqui são as representações das curvas de nível. Mas o que você tem que levar em consideração? Você tem que ver aqui nesta equação, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Olha só aqui, se você olhar aqui, o lado aqui, esse lado esquerdo aqui, ele, para qualquer valor de x e y que você coloque, sempre vai resultar num valor positivo. Então, você tem que ter cuidado aqui com esse lado direito. Porque, por exemplo, existem valores de k que o lado direito vai ficar negativo, se esse k ao quadrado for maior que 9. Né? Então, imagina assim, 9 menos 18 ficou negativo. Então,
você tem que colocar esse 9 menos k ao quadrado, no máximo ele vai chegar ali no 9, né? Então, por exemplo, você pode pegar valores de k igual a 0, você pode pegar, por exemplo, k igual a 1, né? K igual a 2. Você pode pegar outros valores, tá, pessoal? Valores reais. Eu estou pegando aqui inteiros, mas a curva de nível, você vai pegar qualquer valor constante. Eu estou pegando aqui para ficar mais simples para a gente entender. E se você pegar k igual a 3, também você pode, ó, porque vai ficar 3 ao quadrado 9, 9 menos 9, 0. Agora, anota que 3,1 você já não pode mais pegar. Isso se refere ao próprio domínio, porque o domínio é o interior da circunferência de raio 3. Então, acima do 3, você não pode mais pegar. Então, o domínio é esse aqui, ó, para você encontrar as curvas de nível. E quando você coloca 0, ó, k igual a 0, x² mais y² é igual a 9. K igual a 1, x² mais y² é igual a 9 menos 1, que é 8. K igual a 2, x² mais y² é 9 menos 2 ao quadrado, 4. 9 menos 4, 6, não é isso? E o último, x² mais y² vai dar 0. Esse 0 aqui é quem? x² mais y² é esse ponto aqui do meio, ó. É o ponto 0, 0. 9 menos 4 é 5. Oi? Aqui, né? 5, né? Espera aí. Bem, então vamos lá. Então, pessoal, alguma dúvida aqui? Olha só, o K igual a 0, olha, o K igual a 0 seria a minha superfície mais externa, certo, pessoal? O K igual a 0, porque no K igual a 0 eu vou ter a circunferência, olha. Aqui, olha, K igual a 0. Então, só um exemplo aqui, ó. Isso aqui seria o K igual a 0. E aqui o centro, né? Que é o x² mais y² igual a 0. Aqui é o K igual a 3. Esse K, pessoal, lembrem que esse K é o Z. O Z não é a altura. Não é a altura. Vocês estão conseguindo enxergar que o centro é a altura da metade da minha esfera? Olha aqui. O K igual a 3 está aqui em cima, olha. K igual a 3. E o K igual a 0 está bem aqui. Está bem aqui nesse centro. Então, o K, ele representa o F, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar uma parada nessa apresentação. Eu vou lá no GeoGebra mostrar essa esfera para vocês e a curva de nível andando sobre ela para vocês visualizarem essa questão da curva de nível. Só um momentinho, peraí. E, professora? Fale. O K, ele vai ser tipo a imagem que a função vai gerar quando eu jogar XY no meu domínio? O teu K é o próprio Z, que é a imagem. Ah, certo? sim. O teu K é olha só, tá vendo o f de xy aqui? Tu Sim. vai pegar o f de xy e substituir por K. Só que a representação geométrica vai ser tudo no plano, porque é uma curva de nível, certo? Então, tu vai representar todas elas, e aí tu vai ter que marcar quem é o K, para poder aquela pessoa que esteja visualizando saiba quem é, onde está a altura, como é que é a forma dessa figura. Entendeu? Então, na curva de nível, ela é representada no plano, mas quando você desenha ela, você tem que colocar o valor do K do lado, senão nada feito. Você tem que colocar o valor do K do lado. Deixa eu mostrar no GeoGebra, que vai ficar mais... que agora vocês vão visualizar. Só um momentinho. Manter. Vocês estão vendo aqui o GeoGebra aberto? Sim ou não?
Sim. Sim. Sim, professora. Fale. Professor, quando formos mandar o arquivo no GeoGebra da questão 14, tem que ser animado? Não, não precisa. Tá bom? Sabe? Olha só aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa nossa esfera, né? Eu vou colocar aqui a equação da esfera. Bora lá. F. Deixa eu tentar aumentar aqui o zoom, só para ver se vocês conseguem. Aumentar só um pouquinho aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Espera aí, só um minutinho. Professora, Fale. a devolução da atividade é em formato PDF? Não, não, você pode colocar em PDF, porque você vai tirar foto, né, do que você fizer manualmente, né? Isso. E vou Ah, escanear. pode ser, tá bom? Ah, tá bom então. Deixa eu só colocar aqui para visualizar a janela 3D rapidinho. Vão perguntando aí enquanto eu vou organizando aqui. Tá. Deixa eu fechar aqui e vou abrir um pouco aqui e aqui. Tá? Tá dando para vocês enxergarem? Eu vou colocar aqui a equação. Então, a equação é raiz quadrada, né? É 9, né? Menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá? Então, olha só. Quando eu coloquei aí a equação da esfera, já fez o desenho da esfera. Não sei se todo mundo assistiu a aula de geometria analítica lá, mas eu posso até dar uma explicação melhor aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se eu consigo riscar aqui, não. Olha só aqui. Nota, pessoal, você pode desenhar a esfera também através dos traços, né? Quando eu voltar lá, eu mostro para vocês. Vocês estão vendo essas linhas que aparecem aqui? Não dá para vocês verem meu mouse, mas essas linhas que aparecem aqui, tem umas linhas pretas que estão aparecendo paralela aos planos, né? Aqui no GeoGebra, o red é o X, né? Então, é uma padronização. Eu descobri isso aqui um dia desse, porque é aquela mesma padronização do red, green, blue. Então, o red é X, o green é Y e o blue é o Z, tá? Esse eixo na vertical é o Z, tá? Então, o vermelho é o X, tá? O azul é o Z e o verde é o eixo Y. Então, nota que você vê assim umas linhas que aparecem em forma de semicircunferência, tanto paralela ao plano XZ, como ao plano YZ. Essas são as circunferências que são obtidas através dos traços, né? Lembra que eu falei para vocês? Quem é o traço em XY? Eu faço Z igual a zero. Se eu fizer o Z igual a zero, eu tenho uma circunferência no plano XY. Se eu fizer o Z igual a zero, né? Se eu fizer o X igual a zero, eu tenho uma circunferência no plano ZY. Se eu fizer o Y igual a zero, eu tenho uma circunferência no plano ZX. Então, olha só, nós colocamos aí, então, a função, né? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar aqui uma constante, né? Uma constante. Eu vou padronizar essa constante. A constante é a constante do plano do eixo Z, que vai representar o F. Então, eu vou colocar ela variando. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui.
Deixa eu ver se dá para configurar aqui. Configurações. K. Controle deslizante. Vou colocar aqui o valor mínimo. Vou colocar 0. E o valor máximo, eu vou colocar 9. Tá? Então, o valor mínimo é 0. 0 a 9. Vou fechar aqui. Tá? Aí, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou falar que o Z é igual a esse K. Só que aí vai dar um erro por causa que quando ele for elevado ao quadrado... Vamos ver aqui o que vai acontecer. Eu vou colocar assim, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Z igual a K. Z igual a K. Agora, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma interseção da função f, de xy, que é a nossa semisfera, com essa daqui, que é a P. Bora ver o que vai acontecer. Deixa eu mudar aqui, então. Vou colocar 0, 3 ao quadrado, 3. Vou colocar passo, vou colocar 1. Por que não está indo? Espera aí. Exibir o rastro. Colocar 3. Incremento 1. Aí aqui... Vou colocar aqui interseção. Quero que apareça aqui configurações. Tá. Aí eu coloquei aqui Z igual a K. Olha só, pessoal, quando a gente colocou aqui um incremento, né? Notem que quando o K vai variando de 0 até 3, ficou muito pequeno, mas deixa assim. Olha o que vai acontecendo com o plano. Ele vai cortando a esfera, né? Então, esse Z igual a K, ele é a própria imagem, que é o Z. Então, nota o seguinte, ele vai cortando. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa... Tá, então... Trazer, colocar... Deixa eu tirar essa malha aqui. Tá, deixa eu parar aqui um pouquinho. Tá. Deixa eu só organizar que agora travou aqui.
colocar aqui só um mesmo. Tá bom. Ok. Aí tá. Z eu coloquei igual a K. Deixa eu ver se eu consigo pegar a interseção para desenhar no plano. Vou colocar aqui F, I, E. Olha só, pessoal, vocês estão vendo aqui essa linha preta que apareceu na esfera, né? Olha só o que eu vou fazer, eu vou deslizar o K aqui. Ó, vou deslizar o K. Olha só, eu coloquei o K para variar de 1 em 1. Então, ó, quando o K é 0, olha o que acontece. Quando o K é 2, quando o K é 1, quando o K é 0, fica lá embaixo. Aí, de novo, olha só, vai subindo aqui a linha. Essa linha são as curvas de nível, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, olha só aqui. Eu vou pegar o F de XY menos K e vou igualar a 0, tá? Isso aqui nada mais é que as curvas de nível, tá? Então, olha aqui, aí, e nós vamos representar aqui. Olha só, deixa eu ver aqui como é que eu posso mostrar isso. Exibir o rastro para mostrar as curvas de nível, tá? Aí aqui, vou fechar. Agora, olha só o que vai acontecer. As curvas de nível para esses 3 valores. Estão vendo sendo desenhada no plano? Nota que o teu K vai subindo aqui na altura, que é no eixo Z, e a projeção dele no plano XY vai sendo desenhada. Então, olha só. Esse pontinho aqui do meio é o K igual a 3. Nota que quando chega no 3, ele está aqui no centro, né? Só um ponto, então por isso não está aparecendo. Então, ó, esse aqui é o K igual a 3. Depois tu vem para o próximo K e o último K é o K igual a 0. O K igual a 0, né? Que é a base aqui da esfera, que é a circunferência, que vai ter o próprio raio da esfera, tá, pessoal? Então, a curva de nível nada mais é do que uma projeção dessa figura que está no espaço, no seu domínio. Então, as curvas de nível são as projeções no plano dessa superfície no espaço. E aí, cada projeção que você coloca no plano, você tem que colocar do lado o valor do K. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, olha, aqui, esse último K aqui é do 0, né? É o K igual a 0. O que isso quer dizer? Que lá na altura 0, lá no Z igual a 0, tem uma circunferência lá de raio 3, que é a base aqui dessa semisfera. E aí, quando você vai subindo, você vai diminuindo o raio das circunferências, tá? Então, é isso que é para fazer. Aquela última questão que eu pedi para vocês vão seguir esses passos que eu fiz agora. Se vocês tiverem dúvida, como eu vou deixar ela gravada, vocês vão voltar na gravação, ver o passo a passo e fazer aquela última questão que é no GeoGebra. É só seguir esse passo a passo aqui que eu fiz agora, tá bom? Você desenha a equação, monta tudo que eu fiz aqui do lado e as curvas de nível vão aparecer aqui no plano 2D aqui, que é o plano do domínio, tá bom, pessoal? Então, vou voltar agora lá para a apresentação. Vocês têm alguma dúvida na questão dessa interpretação de curva de nível? Então, deixa eu parar aqui. Professora, Fale. quando formos mandar o GeoGebra, é só para tirar um print da representação gráfica? Não, tu tem que me mostrar esse passo a passo aí que eu fiz. Tira o print desse passo a passo, tá bom? Professora, Okay. então, se uma questão pedir, tipo, a altura máxima, assim, nessa visão 3D de alguma esfera, é só eu fazer o x e o y serem 0, aí eu tenho? Se tu tens uma esfera, qual é a altura máxima de uma esfera, pessoal? Se for uma esfera. Ah, vai ser o raio. O próprio raio dela. Não é verdade?
É verdade. Quando tu tem outras funções, essas funções, tem umas funções que são do outro mundo aí. Tem uma que eu coloquei para vocês, deixa eu mostrar aqui rapidinho, que tá até, deixa eu pegar aqui o meu perfil. Pessoal, vocês podem criar perfil no GeoGebra, construir material e deixar lá, tá? Me marcar para eu seguir vocês. Olha, aqui, ó. Vocês estão vendo essa daqui? Essa daqui, depois, quem quiser, eu dou a equação dela, porque não está aparecendo aqui, mas foi o mesmo tipo de construção. Deixa eu ir variando o K aqui, ó. Olha só, olha só. Isso aqui é uma função quadrática maluca aí, tipo, eu até anotei aqui a equação dela. Peraí, deixa eu ver. Todo mundo gosta de trabalhar com essa função. A equação dela envolve y à quarta, y ao cubo, y ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado. E é uma função legal para explicar mínimos e pontos de Sela, né? Que são esses pontos que estão aqui no meio. Olha só aqui, nota quando a gente vai variando o K, olha o que vai aparecendo aí no plano 2D. Olha, vai subindo, olha, e vai montando as curvas de nível, que nada mais são do que as projeções. Vou colocar aqui, ó, para fazer a animação aqui. Olha aí. Então, é como se fosse um corte, pessoal, um corte no terreno. Vocês vão aprender isso em topografia, com a professora Evelyn. Então, quando ela fala assim, vamos aqui mostrar o mapa topográfico do terreno. Imagina que isso aqui é um terreno. Vira essa figura, isso aí é um terreno já. Virou a figura, é um terreno. E aí, o que tu vai ter lá na engenharia civil, esse mapa aqui do plano. Ninguém vai te dar esse mapa aqui em 3D lá, vão te dar esse do plano com as cotas. Cada uma figurinha dessa, cada uma linha dessa é uma cota. Ou seja, uma curva dessa no plano inteira, ela tem a mesma altura. Olha só como está variando. Em cada ponto tem a mesma altura. Ou seja, com o mapa topográfico, que é uma curva de nível, você consegue identificar como é a elevação do seu terreno. Entendeu? Então, isso vocês vão aprender lá em topografia. Tá? Então, deixa eu fechar aqui agora. Poxa, eu vou salvar esse negócio aqui, peraí. Tá, depois eu mexo nisso aqui. Bom, vamos para lá. Vê se vocês estão acompanhando novamente a apresentação. Então, sim, né? Então, olha, eu vou passar aqui adiante. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Peraí, tem um problema. Tá. Então, a gente terminou essa, ok. Olha só essa outra aqui, pessoal. Reconhecer e representar graficamente o gráfico da função z igual a f de xy, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Bem, aqui tem, eu coloquei um texto aqui explicando os traços para vocês, tá? Mas para eu não ficar lendo, eu vou fazer o que está escrito aqui com vocês. Primeira coisa é o seguinte, pessoal, olhem para essa equação aqui, né? Naquela aula de geometria analítica, eu falei um pouco dessa equação. Nota o seguinte, se você olhar para essa expressão aí, do f de xy, se você pensar o seguinte, eu vou fazer com que o y seja igual a 0. Aí, você já vai ver que no plano zx é uma parábola. Eu vou fazer agora o x igual a 0. Então, no plano zy também é uma parábola. Agora eu vou fazer com que o z seja 0. Aí, tu vai ter o plano xy com várias circunferências. Isso aí são os traços. Com esses traços, tu consegues desenhar a superfície, tá? Essa superfície aí, isso aí é um paraboloide circular. Você vai pegar a manha dos nomes
depois de assistir aquela aula de GA várias vezes, estudar um pouco aquilo mais aprofundado. Mas as mais simples, você já vai conseguir identificar se é um paraboloide circular, se ele é elíptico. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu passar aqui adiante. Vamos pegar esse exemplo, então. Vou resolver ele aqui com vocês. Depois, se você não conseguir visualizar, a gente vai lá na animação do GeoGebra para tentar concluir o entendimento, tá? Olha, então Z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, vou perguntar logo para vocês aqui. Qual é o domínio, pessoal, desta função? O que vocês acham? É quem? O domínio. Quadrado? Isso. Então, é o contido na R2. R2. Ok? R2, pronto. A imagem, tu já sabe que está em E. A imagem, sim, me falei, quem é a imagem? A imagem está contida em todos os reais? Ou não? Os reais positivos. Isso. Ok. Por quê? Porque o x e o y, qualquer valor que tu colocares, tanto negativo como positivo, o z sempre vai ser maior ou igual a zero, tá? Então, vamos lá. Como é que... Aí é o seguinte, plotar isso em GeoGebra é fácil, só tu jogar a equação lá, mas tu, como engenheiro, tu tens que entender por que aquele gráfico é daquela forma. Então, isso aí é o principal, pessoal. Então, quando você tem uma estrutura assim em 3D, você sempre vai tentar representar geometricamente utilizando a definição dos traços, né? Então, por exemplo, você vai fazer o traço em XY. O que é o traço em XY? O traço em XY eu obtenho quando eu faço Z igual a zero ou Z igual a uma constante. Se eu colocar Z igual a uma constante, eu tenho as curvas de nível, né? Então, o traço em XY nada mais é do que as curvas de nível, pessoal. O traço em XY. Quando o domínio está em XY, tá? Ó, aí eu vou colocar aqui, ó, traço XZ. Eu faço Y igual a zero. Depois, traço em YZ, eu faço x igual a zero. Então, aqui nesse primeiro, se eu fizer z igual a zero ou z igual a k, vou colocar k, vai ficar assim, ó, k igual a x quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que a equação de uma circunferência de raio raiz de k. Né? Então, isso aqui são circunferências no plano xy. Então, olha só, eu vou colocar aqui. Tá? Então, notem o seguinte, se você colocar o k igual a zero aqui, ó, k igual a zero, você vai ter x quadrado mais y ao quadrado igual a zero, que é a origem aqui. A origem, 0, 0. Tá? Vamos escolher um k igual a 1. Né? K igual a 1, você vai ter uma circunferência de raio 1. Né? Você vai ter uma circunferência de raio 1. Nota que o K, não esqueçam, o K, ele é a altura, ele é o próprio Z, ó. Z igual a K. Então, ó, quando K igual a 1, eu tenho uma circunferência aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, K igual a 4, K igual a 4, vou colocar bem aqui, ó. K igual a 4, então, eu tenho uma circunferência aqui de raio 2. E aqui uma circunferência de raio 1. Ó, então, ó, quando K é zero, tu tem a origem.
Então, tu nota que tu vais aumentando o valor de K, que pode ir até infinito, porque eu não coloquei nenhuma restrição, e tu vai ter circunferências lá no infinito. Lembrando que esse K é a altura, que é o Z, só que quando tu trabalha aqui na circunferência e tu rebate no plano, o raio, né? Quando tu olha para essa circunferência, o raio dela rebatido no plano é 2. O raio dessa outra aqui é 1, porque x² mais y² é igual a 4, que é 2 ao quadrado. Então, o raio da circunferência no plano, no caso, é 2. Quando eu faço o traço no plano XZ, né? O plano XZ, imagina que é uma parede que está aí perpendicular à sua tela. O X está saindo da sua tela, né? Então, tu fazes o Y igual a 0. Olha como é que fica a equação. Z igual a X ao quadrado. Então, se você olhar para esta equação, isso aqui é a equação de uma parábola no plano ZX, né? Então, se a gente tentar desenhar isso no plano ZX aqui. Então, imagina que essa parábola aí, ela está de lado, né? Ela está de lado, ela não está muito bem desenhada, mas é isso. E aqui, ó, traço no plano YZ. O x é igual a 0. Então, o teu z vai ser igual a y ao quadrado. Então, aí já é o plano que está aqui de frente para a gente. É outra parábola, ó. Essa parábola tem que bater aqui na circunferência. Deixa eu apagar ela aqui. Ou seja, pessoal, notem que com 3 traços nós desenhamos a superfície. Se você fizer os traços, o traço é uma curva. Se você desenhar o traço, aí você já sabe como é a sua superfície, tá? Esses traços aí, existem milhares deles, porque, na verdade, o paraboloide, ele é uma superfície de revolução, né? Então, como é que é a origem do paraboloide, né? Esse paraboloide aí é como se você tivesse uma parábola, pensa na parábola z igual a x ao quadrado. E você pega essa parábola e rotaciona ela 360 graus em torno do eixo z. Quando você faz isso, você gera o paraboloide, né? Então, quando ele está no plano zx, né? No plano XZ, tu tem Z igual a X ao quadrado. Quando ela chega no plano ZY, tu tem Z igual a Y ao quadrado, né? E como é uma rotação, quem gera essa rotação de 360, aí você olhando para o plano, o domínio é para o infinito. Então, esse é o paraboloide. Se eu colocasse essa equação aqui para vocês, ó, também seria um paraboloide, porém agora a concavidade dele seria para baixo. Aí o estudo seria o mesmo que foi feito aqui. Tá, pessoal? E aí o Z receberia só valores negativos, né? A imagem seria os reais negativos. Então, a concavidade desse para baixo. Então, pessoal, respondendo a pergunta da questão, isso aqui é um paraboloide circular. Ok. Alguma dúvida? Aquele, ó, desenhado no programa que está mais bonitinho. Olha só, essas linhas aqui, toda vez quando você vai desenhar uma superfície no espaço tridimensional, em qualquer programa, ou se você fizer qualquer programa, sempre vai ser desenhado as curvas da grade, né? O nome disso daqui, dessas linhazinhas aqui que você vê, são as chamadas curvas da grade. Essas curvas são as que dão origem à superfície.
Porque quando você, por exemplo, quando você monta os traços, por exemplo, você tem aqui, ó, z igual a x ao quadrado. Depois aqui, ó, z igual a y ao quadrado. E depois o outro traço, esse aqui. Se você montar um programa no Python, por exemplo, para fazer isso, você ia ter um laço for, por exemplo, onde você poderia colocar um incremento e você ia ter que transformar essa circunferência aqui em coordenada polar, por exemplo. Então, você ia fazer o seguinte, ó, x igual a r, cosseno θ, chama aqui de r ao quadrado. Y igual a r, seno θ. Onde o r, ele varia de 0 até um valor a, e o θ varia de 0 a 2π, né? Então, nota o seguinte, que esse ângulo, como é que a superfície de revolução ela é montada? Isso aí tu aprende geometria analítica, mas eu vou falar para vocês saberem. Olha só, você imagina o seguinte, o θ é igual a 0. Então, quando o θ é igual a 0, ó, quando o θ é 0, você tem um pontinho. Aí você vai variando o θ e a tua superfície ela vai girando. Tá? Eu acho que tem até uma animação no GeoGebra disso aqui. Eu vou procurar e depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, essas curvas elas são chamadas curvas da grade. São as curvas que dão origem às superfícies. Tá? E quando a gente chegar nas integrais, nas derivadas parciais e nas integrais duplas, essas curvas vão ser muito importantes. Por quê? Porque quando você faz, por exemplo, aqui, olha, esse traço aqui, onde eu faço y igual a 0, isso aqui é um traço. Quando a gente chegar em derivada parcial, a gente vai fazer exatamente isso. Para a gente poder fazer a derivada parcial de z em relação a x, eu vou fazer com que o y seja constante. E quando eu for calcular a derivada parcial da função em relação a y, eu vou fazer o x ser constante. Então, as derivadas parciais, elas atuam nessa linha, mas um pouco mais abrangente, porque a gente já vai falar do plano tangente, a gente já não fala mais de reta tangente. A gente vai falar do plano tangente à superfície. Tá? Então, basicamente, essa questão é um paraboloide. Então, nota quando você projeta ela no plano, né? Quando você projeta ela no plano, olha, projetou no plano, você já vê o teu domínio aqui, ó, as curvas de nível aqui, tá? Ok. Então, tá aqui uma outra visualização, tá? Do paraboloide. Olha essa outra função aqui, pessoal. Seja f a função dada por z igual a 1 sobre x² mais y². Determine o domínio e a imagem, desenhe as curvas de nível e esboce o gráfico, né? Então, olha só, a gente sabe o quê? Olhando para essa função aqui, né, que é definida por um quociente, 1 sobre x² mais y², a gente sabe o quê? Que o x e o y não pode ser 0, 0 ao mesmo tempo, né? Então, o domínio é xy pertence ao R2, tal que xy é diferente de 0, 0, tá? Quem é a imagem? Notem que qualquer valor de x e y que você coloque aqui, o z sempre vai dar positivo. Então, z pertence a R, tal que z é maior que 0, tá? O z, por mais que o valor seja imenso, ele nunca vai chegar em 0, ele vai encostar no 0. Aquela questão da assíntota, vai só encostar. Então, por isso que aqui está z maior que 0, tá? E a curva de nível, como é que você vai encontrar a curva de nível? Onde tem z, você vai colocar uma constante, né? Que nada mais é, né, do que o traço em xy, né?
onde você faz o Z ser uma constante. Então, notem que as curvas de nível, você faz o Z ser constante, mas o desenho delas é no plano. E você tem que colocar a cota, o valor de cada curva, o valor da altura, para você saber como é que é o gráfico dessa função. Tá? Então, 1 sobre x² é igual a c, x² mais y² é 1 sobre c, né? Arrumando aqui. Então, até aí está calculado. Vamos olhar aqui. Olha. Se você olhar para essa equação, isso aqui é a equação de uma circunferência, onde o raio é raiz de 1 sobre c. Né? Que é o que está aqui, ó. As curvas de nível são circunferências concêntricas, com centro na origem, quando c tende a infinito, né? Então, quer dizer, o centro, quando chegar lá no infinito, vai chegar na origem, mas nunca vai chegar exatamente, né? Então, por isso que tem essa questão aqui, o raio, quando o raio tende a zero. Por outro lado, quando c tende a zero, o raio tende a mais infinito. Então, olha só, pessoal, se a gente olhar aqui para a questão de limite, olha, pensa na questão de limite. Se eu tenho aqui, né, valores muito grandes para x e y, o z vai tender a zero, tá? Então, e se você olhar para o c, olhem só para o c, quando c tende a valores muito grandes, 1 sobre c tende a zero, ou seja, isso aqui vai tender a um ponto, né? Deixa eu fazer uma anotação aqui para vocês. Então, olha só a equação aqui. Né? Então, aqui é a mesma coisa que isso. Que é o raio, né? Raio ao quadrado, a fórmula geral da circunferência. Tá? Então, aqui é 1 sobre raiz de c. Então, olha só, se o c tender a infinito, ó, se o c tender a infinito, o raio vai tender a zero. Não é verdade? Ó, 1 sobre raiz de c, né? O raio tende a zero. Então, e quem é esse c mesmo, pessoal? Vamos lembrar quem é o c? O c é a altura. Então, quando o teu z estiver lá no infinito, a tua circunferência vai encostar no eixo z. Então, é como se fosse um funil, vai afunilando no eixo z. Vocês conseguem enxergar isso sem fazer o desenho? Olha. Eu consigo, professora. Isso aí é importante, você enxergar sem fazer o desenho. Ó, olha só. X, Y, Z. Então, olha, o C, não esqueçam. Quem é o C mesmo é o Z. Então, se você está colocando o C lá no infinito, o raio está tendendo aqui a zero. Ele não chega no zero, mas ele está tendendo a zero. Eu vou fazer aqui um buraquinho aqui, ó. Está chegando no zero. Aí, nota, olha só esse outro caso aqui. Quando o C tende a zero, não é exatamente zero. O que é o C tender a zero? É que a altura está se aproximando aqui de zero. Quando o C tende a zero, o raio, ele vai tender para o infinito, certo? Ou seja, olha o que vai acontecer. Quando a altura ficar próxima do eixo XY, do plano XY, tu vai ter uma circunferência aqui com raio infinito. E ela vai afunilando aqui, ó. Esse é o gráfico dessa função, olha aqui. As curvas de nível, quando tu rebates no plano XY, são essas. Nada mais são do que circunferências. Mas você sempre tem que ter em mente que a maior altura vai estar aqui, ó. Um C muito grande. Imagina se um C igual a 10.000. Aqui, um C já próximo de zero, por exemplo. 0,00. Não, eu estou errada. Tá certo. Zero, vou colocar 0,00. Vamos colocar aqui. Que o raio já vai ficar imenso, tá? Aí você tem que colocar essa cota,
Porque quando você olhar para essa curva de nível, que pode ser um mapa topográfico, você vai saber o seguinte: esse terreno ele se assemelha a um vulcão. Então, quando eu estou no nível do mar, né, no nível do mar, eu tenho uma circunferência gigantesca. E quando eu estou numa altura lá, 10.000 metros de altitude, eu tenho uma circunferência pequenininha. Então, isso é um vulcão. É o desenho, que é isso aqui, ó. Tá bom? Então, esse é o desenho, né, da representação desta figura aí, tá, pessoal? Bem, aí aqui tem tudo que eu falei para depois vocês lerem. Vamos lá, continuando. Agora vamos falar um pouco da parte prática, né? As curvas de nível, elas são utilizadas para a elaboração de mapas topográficos, mapas de contorno, tá? Então, vamos supor o seguinte, que eu tenho aqui... Só um minuto. Apontador a laser aqui. Então, vamos supor aqui, né, que a gente tem o f de xy, que vai representar a elevação em metros, tá? Em um ponto qualquer, digamos, latitude x e longitude y, tá? Então, vamos pensar o seguinte aqui, né? Digamos que a gente tem aqui, olha, elevação 0 aqui no nível aqui do mar ou do solo, é aqui 100 metros, 200, 300, 400. E aí, eu posso marcar, né, aqui no terreno, eu posso encarar essas curvas como tendo sido obtidas cortando-se a colina. Então, vamos pensar que eu vou cortar a colina em 0, cortar em 100, cortar em 200, cortar em 300 e em 400. Então, na verdade, se fosse um corte, tá? Vocês vão falar muito disso em engenharia civil. Essas palavras vão ser comuns para vocês. Vamos olhar aqui esse corte aqui, vamos olhar aqui nesse mapa topográfico aqui, a cota desse terreno. Essa é a linguagem que você vai usar, tá? A gente pode encarar essas curvas como tendo sido obtidas cortando-se a coluna em fatias paralelas à base, tá? Então, uma pessoa caminhando ao longo de uma dessas curvas, ela vai estar na mesma elevação, tá? Então, você tem aqui, olha, a pessoa caminhando aqui ao longo desta curva, ela vai estar na mesma elevação. Caminhando ao longo desta curva, está na mesma elevação. Isso aí é curva de nível, tá? Caminhando ao longo de cada altura, está na mesma elevação. E aí, pessoal, o engenheiro, ele trabalha muito com esse mapa, com o mapa topográfico. E aí, você, como engenheiro, você tem que olhar esse mapa topográfico e você tem que saber interpretar. Por exemplo, aqui, ó, está colocado aqui que aqui é 0, então aqui é a base, que ela é uma... Aqui já dá, você olhando aqui, você já sabe que isso é uma elevação, no estilo de um morro, né? Então, você já vê aqui, ó, 0, vai aumentando a altura, depois passa 200, 300 e aqui o topo, 400. Esse é mais ou menos o desenho, ou seja, se eu te dou uma representação dessa aqui e peço para você fazer um esquema da elevação, você faz para mim tranquilamente esse esquema aqui dessa elevação, tá? Então, as curvas de nível, elas sempre são dimensionais, elas estão presentes nos mapas topográficos, mapas de foto e interpretação que você tem lá, as cotas de terreno, então você vai ver muito. Se você colocar no Google mapa topográfico de uma determinada cidade, você vai ter várias curvas de nível aí para você brincar com elas, tá? Então, essas curvas de nível, elas representam uma visão que teríamos olhando para a coluna de um avião. Quando você está lá no avião, você olha tudo realmente num plano, né? Então, é como se você olhasse do alto e realmente enxergasse realmente tudo no plano, tá? E o mapa, ele vai te dar, tu tem que colocar a cota. Se tu não colocares a cota, né, tu não vai saber que tipo de representação você terá. Se é uma elevação, se é um vale, tá? Outro mapa aqui, utilizado para indicar a profundidade da água em um lago. Um exemplo é o dessa figura aqui, olha. F de XY
é a profundidade, que é o Z, né, da água no ponto. Esse mapa informa as partes do lago que devem ser evitadas por esquiadores aquáticos. Então, olha só a profundidade aqui. Aí você vê aqui, olha, profundidade 15 metros. Então, aqui a gente está falando, a gente já está falando que esses valores representam profundidade e não altura. E então você já sabe que esse mapa, né, da profundidade da água já está mostrando aqui que 15 metros é onde está a maior profundidade nessa região aqui, tá? E aí você olhando, você já tem uma ideia dos locais onde tem a maior profundidade nesse lago. Outra ilustração que a gente vê muito no Jornal Nacional, nesses jornais aí, as curvas isotérmicas. Não sei se vocês já viram, quando as jornalistas vão apresentar no jornal as temperaturas do país, ou onde vai chover, sempre tudo ali é representado por cores. Não sei se vocês já repararam que quando eles vão representar os locais onde está mais quente, eles colocam cores quentes, laranja, amarelo, e onde está mais frio, eles colocam cores frias, azul, azul claro, tá? Esse tipo de representação por cores, isso é uma padronização, pessoal. Quando vocês forem fazer algumas disciplinas, como análise computacional de estruturas, que é uma optativa para vocês, e você for analisar as tensões numa estrutura qualquer, as cores mais quentes são os locais onde as tensões são máximas, e as mais frias, onde as tensões são mais baixas, tá? Então, essa ilustração aí é uma figura que exibe um mapa meteorológico dos Estados Unidos, em que denota a temperatura elevada durante certo dia, ao longo das curvas e do nível, então chamadas curvas isotérmicas. A palavra iso, mesma temperatura, né? Temperatura constante, né? Então, em outro mapa meteorológico, poderia representar a pressão barométrica, por exemplo, as curvas isobáricas. Pessoal, curva de nível, cara, se eu ficasse falando só delas, eu acho que eu ia perder umas 5 aulas só falando delas, de aplicações dentro da engenharia. O cálculo 2, pessoal, ele tem muita aplicação dentro da engenharia. Então, assim, eu vou focar muito menos em demonstração, né? Porque vocês sabem, eu não sou matemática, eu não me formei em matemática. Mas eu vou focar muito com vocês na questão da aplicação. Tanto é que o último trabalho eu vou voltar mesmo para a aplicação, tá? Então, é sempre bom que vocês estejam enxergando para que serve aí esses cálculos aí, essas definições, tá? Uma outra coisa, né, que é algo que isso aqui já é do outro mundo, mas a gente tem aplicação também dentro da engenharia, que são as funções de 3 variáveis reais a valores reais. Né? Bem, primeira coisa, pessoal, não existe visualização, até hoje não existe, eu acho que talvez no planeta alienígena exista, mas a visualização da função de 3 variáveis não existe. Por quê? Porque a função de 3 variáveis, ela é uma função... Deixa eu liberar aqui a caneta. A função de 3 variáveis, ela está aqui, olha. Ela é isso aqui, ó. W é igual a um F de x, y, z. Ou seja, pessoal, o domínio dela está no R3... A imagem dela continua estando no R, mas o gráfico dela está no R4. E não existe representação no R4. Então, jamais eu vou pedir para vocês desenharem o gráfico de uma função de 3 variáveis, porque simplesmente não existe. Porém, encontrar o domínio existe, e a gente usa essas funções aí, a gente usa muito essas funções. A gente usa funções de 3 variáveis para várias aplicações dentro da engenharia. Por exemplo, a gente usa essa função para calcular centro de massa, que vocês vão aprender em mecânica. E uma pergunta que eu faço, vocês estão fazendo mecânica agora ou é período que vem? Mecânica geral? Quem puder, me responda.
A nova grade não tem mais mecânica, agora mudou o nome, é Teoria Como é o das nome? Estruturas. É Teoria das Estruturas. Teoria das estruturas. Vocês estão fazendo agora já essa matéria? Acho que sim, o pessoal acho que sim. O pessoal do Sim, segundo semestre Vocês estão do fazendo. ponto Então, 2 já começou. vocês vão. Nessa matéria, eu acho que é nessa, porque eu não estou me recordando muito bem de como a gente dividiu essa ementa. Mas vocês vão aprender a calcular centro de massa de superfícies. E aí a gente usa essa abstração matemática de 3 variáveis aqui para calcular esses parâmetros dentro da engenharia, tá? Então, essas funções de 3 variáveis, elas servem para aplicações práticas da engenharia. Mas, por exemplo, dentro da matemática, não tem uma representação do gráfico dela. Eu trabalho muito com ela para representar, por exemplo, a massa de um corpo em 3 dimensões, para calcular a densidade de um corpo em 3 dimensões. É para isso que eu uso essas funções, tá? Mas eu posso calcular o domínio, que está no R3, a imagem, e posso calcular as superfícies de nível. As superfícies de nível, eu vou pegar o W e fazer o W ser igual a K. Então, por exemplo, o W é igual a F de XYZ. Se eu fizer com que o W vire uma constante, pronto. Eu já consigo desenhar, mas aí a superfície de nível, ela é desenhada no espaço, né? No espaço tridimensional. Então, eu tenho uma função que está no R4 e que eu consigo representar as superfícies de nível dela no R3, tá? Então, a função que está no R4, eu desenho a superfície de nível que está no R3. E quem seria esse W igual a K? São valores lá no R4 que são constantes, que seria a gente chama, por exemplo, quando você tem uma esfera no R4, por exemplo, eu vou colocar aqui a equação de uma esfera no R4. Eu não tenho representação para isso, né, no 3D. O nome disso aqui é uma hiperesfera, eu posso calcular um hipervolume, mas não tenho representação para ela. No máximo, eu posso transformar esse W aqui numa constante. Aí vai ficar assim, ó. 1 menos K, vou colocar aqui 1 menos K, né? E aí virou uma esfera de raio raiz de 1 menos K. Ou seja, eu posso desenhar várias esferas no espaço tridimensional, mas o desenho mesmo daquela hiperesfera não existe a representação, tá? Então, isso aqui é algo que a gente vai trabalhar, mas muito pouco, mais a nível de aplicação mesmo. Onde é que eu vou usar isso? Quando eu chegar lá na integral tripla, né, com vocês, eu vou pegar essas funções aí para calcular centro de massa e algumas aplicações aí dentro da engenharia, tá? Bem, mas olha só como é mais ou menos, né? Se uma função, coloquei um textão aqui, ó. Se f é uma função de 3 variáveis x, y, z, né? Deixa eu habilitar aqui. Então, se f é uma função de 3 variáveis, por definição, as superfícies de nível são os gráficos f de x, y, z igual a k, né? Então, o teu W, que é o f de x, y, z, vira uma constante. A partir do momento que ele vira uma constante, tu já vai ter superfícies de nível, né? Supondo que você faça k igual a W0, W1 e W2, né? Os gráficos resultantes serão as superfícies S0, S1 e S2. Essa função f de x, y, z, ela não se altera quando o ponto se move ao longo de uma dessas superfícies. São as superfícies de nível. O conceito delas é o mesmo da curva de nível. Se eu estou me movendo ao longo da superfície de nível, o valor do F não se altera naquela superfície de nível, tá? Você pode imaginar que esse F é a temperatura em XYZ. São as superfícies de nível ou superfícies isotérmicas. E a temperatura é constante em cada superfície. Você, ao invés de imaginar
o mapa do Brasil como se fosse um plano, você poderia imaginar o mapa do Brasil, você poderia imaginar o Brasil como se fosse composto por uma superfície mesmo, com planícies, planaltos, e existem superfícies onde a temperatura é a mesma. Aí você já chama isso de superfícies isotérmicas, tá? Por exemplo, se você tiver uma superfície onde em toda aquela superfície tem o mesmo potencial elétrico, você pode chamar superfícies equipotenciais. Se vocês fizerem física, aquela parte da física que tem o eletromagnetismo, você vai estudar muito essas tais das superfícies equipotenciais, que nada mais é do que uma aplicação das funções de três variáveis, tá? Então, as funções de três variáveis, elas são utilizadas para aplicações. Não tem essa visualização do gráfico no R4, porque não existe a representação no R4, tá? Então, olha só aqui, digamos que eu fale assim para você, seja f de xy, aqui, f de xyz, igual a y. Nota que isso aqui já não é uma função de duas variáveis, isso aqui é uma função de três variáveis. Tem como eu desenhar esse plano? Não. Isso aqui é um hiperplano, ele está em 4 dimensões. Não tem como... Eu jamais pediria para você represente esse plano no espaço, porque não existe o espaço para representar esse plano. Porém, eu posso representar a superfície de nível correspondente a essa equação aí. Então, eu pego o meu f de xyz, que é o meu w, né, minha função lá de três variáveis, eu igualo isso a uma constante. Quando eu igualo isso a uma constante, eu faço assim, ó, c igual a y. Então, nota que isso aqui virou um plano no espaço tridimensional. Ó, y igual a c. Então, olha aqui. Y igual a c. Então, você pode colocar você vai ter milhares de planos, porque você pode ter qualquer valor de c, né? Se eu colocar c igual a 1, você vai ter o plano y igual a 1, c igual a 2, plano 1, y igual a 2, c igual a menos 2. Então, aqui é só uma representação dele. Então, aqui tu tens infinitos planos para representar essas superfícies de nível, tá? Então, se eu pedisse, represente aí algumas superfícies de nível desta equação, seriam vários planos no espaço tridimensional, tá? Então, quando você trabalha com a função de três variáveis, no máximo você consegue representar as superfícies de nível, que já não são umas curvas de nível, tá? Por quê? Porque o domínio está no R3. Então, olha só, se o domínio está no R2, é curva de nível. Por quê? Porque a tua curva vai estar no R2. Se a função é de três variáveis, o domínio está no R3, então a superfície é de nível. Se eu tivesse já uma coisa assim, uma função em 5 dimensões, onde eu tivesse f de x, y, z e w, eu já não teria mais representação para essa superfície maluca e de nível que está em quarta dimensão. Não teria mais representação para nada. No máximo, para três variáveis, as superfícies de nível, tá? Olha aqui, as superfícies de nível dessa equação aqui, a gente sabe que isso aqui é a equação de uma esfera. Ó, se o f é igual a um k, né? Se você transformar esse f aqui numa constante, então a gente sabe, ó, colocamos três variáveis. Então a gente já sabe que isso aqui já não está mais no espaço, o gráfico já não está mais no R3. Então aqui o domínio está no R3. Se o domínio está no R3, a tua imagem está no R, mas o gráfico teria que estar no R4. Não tem representação, mas tem representação das curvas de nível. Se você fizer o F de XYZ C igual a C, então você tem a equação da esfera de raio raiz de C. Né? Então, por exemplo, quando C é zero, tu vai ter várias esferas, né? Então,
Então, tem o primeiro pontinho, C igual a 0. Aí você vai aqui, ó, uma esferazinha. Aí depois tu vai ter uma outra esfera aqui fora. Coloca aqui o desenho delas. Uma esfera dentro da outra. Entendeu? Dependendo do raio aí. Então, essas seriam as superfícies de nível. Uma esfera dentro da outra. Então, se eu falasse assim, qual é a superfície, quais são as superfícies de nível desta função? Para C igual a 0, 1 e 4. Aí você ia fazer uma esfera com raio 1, uma esfera com raio 2, não, uma esfera com um pontinho, né? C igual a 0 é um ponto, C igual a 4, o raio é 2, C igual, por exemplo, a 9, o raio é 3. Só um exemplo, tá? Então, a superfície de nível desta equação são esferas com centro na origem, tá? Funções com várias variáveis. Bem, quando eu tenho funções com N variáveis, eu não tenho uma representação gráfica, mas eu tenho aplicações, tá? Então, uma função com N variáveis associa a cada N upla ordenada, né? X1, X2, Xn, pertencente ao domínio. O domínio vai estar contido nesse Rn, tá? Um único número real. Esse único número real é a imagem, que sempre vai estar no R. Então, você pode ter uma função com 10.000 variáveis. A imagem vai estar no R. Tá? Por exemplo, olha esse exemplo aqui. Uma fábrica de alimentos usa N ingredientes para produzir um certo alimento. Se CI denota o custo unitário do iésimo ingrediente e se são necessárias XI unidades do iésimo ingrediente, o custo total da produção do alimento é dada pela função. Então, olha só essa função. Né? O X são as unidades do iésimo ingrediente. Olha, X1, X2 até Xn. Aí tu tem C1 é o custo, né? Custo do iésimo ingrediente. Então, olha, custo do primeiro ingrediente vezes o primeiro ingrediente mais C2, X2 e assim vai. Nota que isso aqui é uma função que vocês trabalham até no dia a dia de vocês para fazer as contas de vocês, né? E essa função aqui é uma função de várias variáveis. Essa função a gente pode escrever dessa forma aqui, olha. Eu vou mostrar aqui para vocês, apesar da a gente não vai usar muito. Isso aqui é uma forma vetorial, né? Que você escreve assim, ó. Vou colocar aqui. Um vetor aqui em cima. Isso aqui é um vetor produto escalar. Lembra do produto escalar? Então, se você pode imaginar que essa função ela é um produto escalar do custo, né? Então, quem é o custo? É C1 vezes I, vetor unitário na direção I, mais C2 vezes J, mais C2 vezes K, infinito. Aí vai ter as letras lá de todos os vetores, ó, vezes X, aí, ó, X1, I, mais... Aí você faz produto escalar, I vezes I dá 1, I vezes J dá 0, ó. C1 vezes X1, C2 vezes X2 e assim vai. Então, em muitos livros você vai ver funções de várias variáveis representadas desta forma, tá? Não, a gente não vai focar nisso porque a gente não vai estudar aqui cálculo vetorial. Se der tempo, não vai cair em prova nenhuma. No final, eu dou uma palhinha para vocês desse tipo de problema, tá? Tá, então, essa primeira parte das funções de várias variáveis, a gente termina aqui. Eu vou começar com vocês agora a questão dos limites, tá? Então, só um minutinho. Um minutinho que eu vou abrir o arquivo, tá, pessoal? Lucas, obrigado pela grade. Aí daqui a pouco eu vou olhar aí as matérias que vocês têm. Deixa eu só colocar aqui para vocês.
Pessoal, confere se vocês estão vendo a apresentação. Tá aparecendo aqui, professora. Tá. Espera aí. Ok, então vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui de algumas definições importantes, né? Porque a gente vai falar muito, que como a gente agora está trabalhando com duas variáveis, tá? E limite, pessoal, tudo que vocês aprenderem em cálculo 1, tudo, exatamente tudo, a gente estende para duas variáveis, tudo, as propriedades, tudo que vocês aprenderam. Então, é um tema que vai pegar esses minutos finais aqui um pouco da próxima aula. Na próxima aula, já devo entrar em derivadas parciais, tá? Então, assim, limite não é algo que eu vou, digamos assim, focar, mas que você tem que entender, porque é dele que descende a derivada parcial, a integral dupla e a tripla, tá? Então, assim, uma definição importante, né, para a gente poder entender isso. Peraí. É a questão de um conjunto, né, de uma região, porque quando a gente vai estudar duas variáveis, a gente sempre pensa na vizinhança de um ponto, né? Então, vamos pensar aqui num conjunto B qualquer, né, o conjunto dos pontos x, y pertencente a R2. Imagina só essa equação aqui, isso aqui, na verdade, é o interior de uma circunferência com centro em x0 e y0, né? Vocês já estudaram isso bastante. Então, eu coloquei aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo, só para a gente começar a visualizar. Então, seja D um subconjunto de R2, né? A gente vai dizer que x0, y0 pertence a esse D e é um ponto interior de D. Então, olha só. Olhem para essa figura aqui. Imagina que você tem uma circunferência com centro em x0, y0 e tem um raio R. E esse B é essa região interior aqui, essa região. Então, você pode dizer o seguinte, que o x0 e y0 é um ponto interior desse D, desse conjunto, tá? Se existir um R maior que zero, né? Se existir um R maior que zero aqui. Aí você pode pensar o seguinte, digamos que esse x0 esteja na fronteira do conjunto D, né? Eu não estou colocando aqui que esse conjunto B é definido por x menos x0 ao quadrado, mais y menos y ao quadrado menor que r ao quadrado. Se eu pegar um ponto na fronteira, pessoal, se eu pegar um ponto na fronteira desse conjunto, na verdade, se você pensar na fronteira, essa fronteira aí, ela é fechada ou é aberta? Olhando para esse conjunto. Hein, pessoal? Isso aí é um conjunto, né? Então, como se fosse uma bola, né? Uma circunferência, um círculo lá preenchido. A fronteira dele, vocês acham o quê? Que ela é fechada ou ela é tracejada? Ela é aberta. Tracejada? Isso, exatamente, porque está menor. Se tivesse menor ou igual a r ao quadrado, aí seria a linha cheia mesmo, fechada. Então é o seguinte, se você escolher um ponto ali na fronteira, que na verdade não seria exatamente na fronteira, porque aqueles pontos da fronteira nem pertencem a esse domínio, mas um ponto ali próximo, se você passar... Eu vou fazer um desenho aqui para vocês enxergarem melhor. Olha, imagina o seguinte, ó. Você tem uma bola aqui. Vou pegar aqui, uma bola tracejada. Aí eu vou pegar um ponto bem aqui, próximo da fronteira. E vou traçar uma outra bola em torno desse ponto. Vai ter pontos que vão estar dentro do domínio, dentro do conjunto, desse conjunto D, e vai ter pontos que vai estar fora, né? É isso que está dizendo bem aqui, ó. Se para todo R maior que zero, ó, dizemos que um ponto está na fronteira do conjunto D, se para todo R o conjunto B contiver pontos que pertencem a D e pontos que não pertencem a D. Então, eu vou pegar agora um conjunto fechado também. Olha. Se imaginar um conjunto fechado,
um conjunto D, e eu pegar um ponto aqui na fronteira e traçar uma região em torno desse ponto, eu vou ter pontos dentro e fora do domínio D. Então, em cálculo 2, essa é a problemática do limite. Porque quando você calcula limite para duas variáveis, você não está mais calculando próximo de um ponto, mas você está calculando numa região, tá? Então, olha só, a gente vai dizer que D é aberto se todos os seus pontos forem interiores, tá? D é aberto. Aí a bola é aberta, que é esse caso aqui. E vai ser fechado se o seu complementar em relação a R2 for aberto. Então, por exemplo, olha, se eu fizer isso aqui, ó. Isso aqui é um conjunto aqui aberto. O complementar dele é fechado, né? Então, se eu pegar o complementar desse conjunto, sempre vai ser um conjunto. Se eu tiver um conjunto fechado, o complementar é aberto. Se eu tiver um aberto, o complementar vai ser fechado. Tá? Vamos visualizar melhor, porque tem outras definições aqui. Olha, dizemos que D é limitado se existir um R finito, tal que D esteja contido dentro desse domínio, dessa bola, entendeu? Que a gente vai imaginar aí. Dizemos que o subconjunto N, contido no R2, é uma vizinhança de um ponto, se este ponto for interior a N. Então, olha, eu tenho um N. O N é uma região, tá? Porque está contido no R2. Então, eu tenho um X0. Então, imagina o seguinte, olha, eu tenho isso aqui, ó, vou fazer um desenho aqui. Tá, aqui o N. Aí eu tenho aqui um X0, Y0. Então, eu digo que o N é uma vizinhança de X0 e Y0 se esse ponto estiver no interior do N. Então, toda vez que fala, olha, essa região é uma vizinhança desse ponto, quer dizer que esse ponto está ali dentro, né? Dentro daquela região. É que nem você está aqui no seu bairro, né? Essa aqui é a minha vizinhança. Isso quer dizer que você está dentro daquele bairro, tá? Então, mesma definição. Toda bola aberta centrada nesse ponto é uma vizinhança deste ponto. Então, eu tenho aquele ponto, ó. Tá aqui o ponto, a bola aqui, vou colocar ela aberta, né? Em torno do ponto é a vizinhança dele. Então, quando você ouvir falar essa palavra, em cálculo 2, quer dizer isso. E o que é uma vizinhança deletada? Você não deleta aqueles vizinhos, às vezes não tem aquele vizinho que você deleta da sua vida, ou aquele amigo que você deleta da sua vida. Então, o que é uma vizinhança deletada de um ponto? A vizinhança existe, mas eu não existo ali, ok? Então, eu estou aqui, eu sou um peixe fora d'água, certo? Então, pensa num peixe fora d'água, você está num local que você é um peixe fora d'água, então aquela vizinhança é deletada, tá? Então, o que é uma vizinhança deletada? É uma vizinhança da qual nós tiramos o próprio ponto. Por exemplo, imagina o seguinte aqui, ó. Tá aqui o ponto, ó. O ponto, imagina que tudo isso aqui, olha, é a vizinhança do ponto, mas ele não está aqui, ó. Tem um buraco aqui. Entendeu? Então, a vizinhança é deletada. Ela existe, mas o ponto não está lá. Vizinhança deletada de um ponto. Isso acontece muito quando você tem buraco no domínio. Aí, tu tem ali, olha, 1 sobre x² mais y². No 0,0, o domínio são todos os reais menos o 0,0. Né? Então, ali, próximo do 0,0, tem uma vizinhança. Então, ali é uma vizinhança deletada. Aquele ponto não está ali. Tá bom? Ó, vou colocar aqui, ó. E, professora? Fale. Tipo, quando a gente estudava limite e a gente achava alguma dessas indeterminações, a gente encontrava algumas assíntotas, né? Nesses casos ainda vão existir alguma assíntota? A assíntota, ela existe, só que a gente não vai ficar calculando aqui, entendeu? Tipo, se você olhar aquela própria curva de nível que a gente fez desse gráfico aqui, lembra que a gente fez na metade da aula? Uhum. A diferença daqui? Se você calcular o limite disso daqui, por exemplo, quando o x e o y tendem a zero ao mesmo tempo, o z tende a infinito.
Não é verdade? Aí o próprio eixo seria assim. Isso, o próprio eixo entendeu? O Z, na verdade, é o seguinte, quando o x e o y tendem a zero, né? O z tende a infinito, né? Ou seja, o ponto, né? O x, y igual a zero, aquele ponto lá é o próprio eixo z, não é verdade? Tu concorda com isso? Ah, sim, é verdade. É o verdade. próprio eixo. Então, na verdade, é uma assíntota. Só que aqui em cálculo 2, como o cálculo é muito mais complexo, vocês vão ver como é o cálculo de limite aqui. Ele não é exatamente igual como eu fazia em cálculo 1. Ele é muito mais de visualização do que de eu ficar calculando ali algebricamente, tá? Por que é mais uma visualização? Porque em cálculo 2 você trabalha com região, né? Então você tem um ponto e eu quero saber o limite em torno desse ponto. Cara, existem infinitos caminhos próximos desse ponto. E aí, como é que eu vou ver se o limite existe ou não existe? Aí você pode escolher caminhos ou curvas para testar e ver se ele existe ou não existe. Eu vou mostrar isso para vocês. Entendeu? Então, o limite de várias variáveis, ele é mais complexo por causa dessa questão da região, tá? Mas aquele mesmo conceito de assíntota existe aqui também. Olha, eu vou mostrar aqui, apesar de eu não usar muito, mas tem professor de cálculo 2 que só demonstra o limite de cálculo 2 usando a distância euclidiana, né? Que é utilizando vetores. Então, aqui, olha... Eu vou falar rapidinho, só porque alguém pode ver isso aí. Então, é o seguinte. Dados dois vetores aqui, olha, x, x1 até xn e o a de A1 até n. A distância de x até a, isso aí vocês já aprenderam lá em física, é a raiz quadrada de x1 menos A1 ao quadrado, mais x2 menos A2 ao quadrado, até xn menos AN ao quadrado. Essa distância é chamada distância euclidiana, que fornece uma medida para avaliar o quão próximo esse vetor x está do A, tá? Então, assim, no limite de várias variáveis, você usa essa nomenclatura para você poder aproximar os pontos. Então, esse x aqui, ele não é só x, ele pode ser x, y, z, w, aqui pode ter 2 variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis. Então, por isso que quando você trabalha com várias variáveis, ao invés de você colocar x, y, às vezes é preferível colocar na forma vetorial, porque aqui pode ter várias variáveis. Então, em R2, esse conjunto, né? Esse conjunto aqui, ele seria x1 menos A1 ao quadrado, mais x2 menos A2 ao quadrado. A distância de x até A tem que ser menor que um R, tá? Então, esse conjunto, ele representa um círculo de raio R centrado em A. No caso geral, B é chamada uma bola aberta de raio R centrada em A. Quando a gente vai avaliar limite, pessoal, a gente também avalia na bola aberta. Vocês lembram quando a gente calculava o limite num ponto, a gente não avalia exatamente o ponto, a gente avalia próximo do ponto. E quando a gente está trabalhando com várias variáveis, você sempre... O que é mais fácil analisar? Uma bola. Você pode colocar qualquer vizinhança de qualquer formato, mas é muito mais fácil analisar numa bola. Aí você pega o ponto e analisa a vizinhança desse ponto para ver se o limite existe ou não existe. Tá? Então, olha só. Vamos ler aqui a definição. Pessoal, quando der a hora, me avisem. Tá? Olha só, eu vou até 18h20 hoje, e aí eu já vou mudar o horário lá na plataforma. É 18h40, né? Que eu tenho que começar. Porque se vocês não me falam, eu ia tranquilo lá, ninguém falou nada, entendeu? É 16h40, né, que tem que começar, e até 18h10, tá? Deu horário, professora. Deu? Então, olha só, na próxima aula, a gente vai focar em limite e, se der tempo, começar a derivada parcial. Eu vou tentar mostrar para vocês umas animações de limite no GeoGebra, tá? Porque essa parte aí é bem difícil, assim, para visualizar muitas vezes. Então, pessoal, eu vou colocar a aula daqui a pouco aí na plataforma para vocês, e aí a gente
continua, então, na próxima aula, tá? Um abraço a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Professora, Boa noite. Fale. eu posso dar uma sugestão para essa aula? Pode. É que, tipo, quando a gente fez cálculo 1, eu achei muito interessante quando a senhora trouxe exemplos, tipo, da prática, da engenharia civil relacionados a cálculo 1. Aí, se a senhora pudesse trazer pelo menos um relacionado a cálculo 2, que a senhora está explicando, seria bastante bom. Então, olha só, Lucas, eu vou trazer com certeza. Então, tu te preparas, porque eu vou trazer quando começar a derivada parcial. Porque derivada parcial, você vai ver as aplicações que você vai ficar apaixonado por derivada parcial e você vai logo querer estudar equações diferenciais, tá? Então, a gente começando derivadas parciais, eu vou encher vocês de exemplos só de engenharia civil, tá bom, pessoal? Tudo bem, professor, obrigado. Então, e aí, essa parte inicial vai ser um pouco teórica, mas quando eu chegar a derivada parcial, integral dupla e tripla, nós vamos focar nas aplicações, tá bom? Então, um abraço a todos. Obrigada aí pela sugestão. E se vocês quiserem mais visualizações, podem mandar aí. Celeste, não visualizei tal coisa, pode mostrar, que aí eu vou tentar montar no GeoGebra aí umas animações, porque essa parte é muito mais difícil mesmo, entendeu? Então, vamos continuar aí na próxima aula, tá? Um abraço.